Well, hello everyone. Good afternoon for whom is in Switzerland, and bom dia para quem está no Brasil. I will say a few sentences in English and then we will switch into Portuguese. This is like a panel focused on food activism, forms of organization in the mazes of the food sovereignty or multiple crises. We're gonna have the whole talk in Portuguese. We have here scholars and activists from Brazil and also from based in Germany, but from Brazil, who will present and who will discuss with us. For whom doesn't understand Portuguese, I would just want to inform you that afterwards we will have the video with the subtitles in English, so you can check again the video and this debate. Thank you for joining us here. Bom, agora mudando para a língua para português, né? A gente vai falar sobre ativismos no Brasil, ativismos em torno do tema da alimentação, e para isso a gente tem 4 convidadas que seja ativistas ou acadêmicas ativistas, ou ativistas acadêmicas, a gente brinca, e artistas, né? E agitadores culturais, enfim, a gente brincando um pouco com essas identidades, para falar aqui, trazer um pouco a contribuição do que está acontecendo nos territórios do Brasil sobre esse tema, enfim, de como esse tema das crises e da resistência a essas crises estão sendo vividas no Brasil. Antes de apresentar, né, as participantes, queria agradecer a organização do evento pelo convite para a gente organizar esse painel. Meu nome é Marco Antônio Teixeira, eu sou pesquisador e um dos líderes do grupo de pesquisa Alimento para a Justiça, Food for Justice, que é um grupo de pesquisa que está baseado hoje na Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Esse grupo é coordenado por mim e pela Renata Mota, que está aqui. Para quem tiver curiosidade de conhecer um pouco mais do nosso grupo, do que a gente faz, o link do site está junto da chamada do evento. É um grupo que tem estudado exatamente resistências alternativas de movimentos sociais à transformação dos sistemas alimentares. Então, temos alguns anos de trajetória já nessa agenda. E de forma breve, porque a gente tem 1 hora para o debate, então a gente vai fazer aqui um debate mais dialogado sobre isso. Ao invés de eu apresentar as participantes do evento, eu achei que podia ser interessante a gente fazer uma primeira rodada super breve, de no máximo 2 minutos para cada uma, e vocês mesmos pudessem se apresentar e contar quem vocês são. Então, nessa apresentação, dizer o nome de vocês, que já está escrito, mas quem vocês são e como que vocês estão se relacionando, né, com essa agenda da alimentação. Eu vou começar, então, com a Beta. Por favor, Beta, se você puder, já usando o apelido. Desculpa. Imagina. Bom dia, boa tarde, talvez boa noite. Eu sou, então, Beta Recine, Elisabetta, formalmente. Eu sou professora da Universidade de Brasília. Eu tenho uma formação de profissional de saúde na minha origem, mas ao longo da minha trajetória pessoal e profissional, eu tenho me vinculado à defesa do direito humano à alimentação adequada, por meio, principalmente, do desenvolvimento de políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Atualmente, eu estou presidenta do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um conselho de participação e controle social aqui no Brasil, que envolve sociedade civil e governo. Depois eu posso falar um pouco melhor sobre isso. Esse conselho esteve extinto durante o período de 2019 a 31 de dezembro de 2022, foi reinstalado nesse novo mandato do presidente Lula, e durante esses 4 anos, a sociedade civil brasileira manteve um processo de mobilização extremamente intenso de sustentação dessa agenda, por mais que tenha sido desafiador em todos os aspectos. Depois eu posso detalhar isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Beta. Eu vou passar a palavra, então, agora para a Renata. Renata, se puder se apresentar, por favor. Olá a todas e a todos que nos assistem. Como o Marco disse, meu nome é Renata Mota, eu sou professora de Sociologia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, mas originalmente cresci, estudei, trabalhei no Brasil, então eu vim para a Alemanha fazer o doutorado e hoje sou uma migrante, posição de migrante na Alemanha.
Trabalho há muitos anos já sobre o tema das lutas sociais pela transformação agrária, ecológica e do modelo agroalimentar, tanto na América Latina quanto na Europa. Sempre me interessei pelo tema dos ativismos, como a ação coletiva de movimentos sociais organizados, a sociedade civil organizada, como agentes da transformação. Então, trabalhei tanto com os movimentos que tentaram influenciar o processo de mudança agrária da introdução dos transgênicos, e hoje, com o projeto Alimento para a Justiça, nós trabalhamos com vários movimentos sociais no Brasil e na Alemanha, e, sobretudo, o nosso principal parceiro no Brasil é a Marcha das Margaridas, e aqui estamos muito bem representados nessa equipe, nesse grupo, e a nossa preocupação é fazer uma pesquisa que é uma pesquisa de mão dupla, né, que seja relevante para os atores sociais, que não seja só acadêmica. Então, nossa posição estamos situados na academia, mas estamos em um processo de conversa, de diálogo, de troca, e eu acho que esse espaço aqui é um exemplo de como a gente vê a produção de conhecimento, não sobre os movimentos sociais, os ativismos, mas com os movimentos sociais como produtores também de conhecimento e saberes. Obrigado, Renata. Então, vou aproveitar o gancho e passar para pedir a palavra para a Mazé e pedir que ela se apresente também. Olá, bom dia, boa tarde. Gostaria primeiramente de saudar todas aqui presentes, agradecer o convite ao Marcos, a organização. Foi com muita satisfação que nós aceitamos esse convite para compartilhar, trocar saberes nesse espaço. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade. Eu me chamo Mazé Moraes, falo desse lugar de mulher negra, agricultora familiar, nascida no estado do Piauí, nordeste do Brasil. Foi a partir desse lugar que eu cheguei ao movimento sindical de trabalhadores rurais, agricultores e agricultoras familiares, dando os meus primeiros passos como ativista, representando a juventude rural. Hoje estou na direção da CONTAG, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, Agricultores e Agricultoras Familiares, essa entidade que tem atuação em todo o Brasil, através dos sindicatos, seus associados, associadas. Estou como secretária de Mulheres, coordeno também a Marcha das Margaridas, uma ação coletiva que articula a diversidade de mulheres do campo, da floresta, das águas, mulheres agricultoras, camponesas, quilombolas, extrativistas, mulheres indígenas, enfim, mulheres que enraizam as suas existências nos territórios rurais. Bom, a Marcha das Margaridas acontece a cada 4 anos, desde 2000, daqui a pouco eu falo mais, tem um forte caráter de mobilização, formação e negociação de políticas públicas com o governo brasileiro, pautando direitos para o exercício da cidadania plena. Este ano nós realizaremos a 7ª Marcha das Margaridas, com o lema pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver, trazendo como um dos eixos políticos a soberania e segurança alimentar, dentro do qual pautamos a agroecologia, a produção de comida de verdade, sem veneno, a proteção da biodiversidade, o direito à terra, os territórios e aos moratórios para a garantia de uma vida saudável. Então, seria isso a minha apresentação. Obrigado, Mazé. Então, agora, Tainá, por favor, a sua vez de se apresentar. Meteuí, saudações às forças da natureza, Purangaara. Bom dia a todos, todas e todos. É uma honra estar aqui dividindo esse espaço ao lado de companheiras tão queridas como a Beta e a Mazé, com quem a gente veio lutando juntos aí durante esses 4 anos contra todo o desmonte e a política de fome e morte que aconteceu no Brasil, dentro da Conferência Popular e Autônoma por Democracia e Segurança e Soberania Alimentar. Receber esse convite de vocês também aqui, Marco e Renata, e no Food Cultures. É uma grande alegria estar nesse espaço e poder falar de onde a gente vem, quem nós somos. Sou Tainá Marajoara, sou cozinheira, sou pensadora, sou multiartista também, e sou da Amazônia,
desse lugar tão cobiçado e tão pretendido ser salvo aí pelo mundo, mas o que a gente vê e o que a gente sente na pele não é isso. Nós estamos passando por um processo muito grave no Brasil. Foi aprovado na Câmara dos Deputados anteontem o marco temporal, que é o PL 490, que ameaça todos os territórios indígenas e todas as comunidades tradicionais. Nós estamos num processo gravíssimo de genocídio contínuo nesse país e de desmonte de políticas públicas, apesar de todos os esforços. De hoje nós temos um governo Lula, a gente tem os esforços no âmbito governamental, porém no âmbito legislativo, o que a gente tem presenciado é uma tentativa de massacrar continuamente os nossos direitos. Então, o que a gente faz é uma luta em defesa da cultura alimentar. Sou autora do conceito orgânico de cultura alimentar, que foi feito junto com uma série de lideranças, onde ele nasce de mulheres marajoaras, do pior IDH do Brasil, porém da maior concentração de sociobiodiversidade e de oleaginosas do mundo. Então, eu falo de um lugar onde a contradição da exuberância da natureza, que é a Amazônia, ela também é uma contradição social e econômica, ela é um abismo, porque além de sermos um dos piores IDHs do planeta, também concentramos hoje 48% da fome e da sede do Brasil. Então, falar de cultura alimentar, falar do nosso lugar de fala e de quem nós somos, nos apresentar, não é possível dissociar da luta política, da natureza, porque é isso que nós somos. O nosso corpo, território e espírito, ele é político. A nossa luta pela natureza é lutar pela nossa vida, entender que nós somos um só. Nós somos natureza, nós somos terra, nós somos estrela, nós somos fundo de rio. Sou também fundadora do Alcadana, do Observatório de Cultura Alimentar e Direito Humano, Alimentação e Nutrição Adequadas da Amazônia e do Ponto de Cultura Alimentar Iacitatá. Obrigado, Tainá. Eu acho que só para essa rodada de apresentação já deu para ter uma ideia da riqueza de experiências, de trajetórias que a gente tem aqui para essa conversa hoje. E agora eu queria seguir um pouco com o debate. A gente está vivendo um momento no momento do global, né, em diferentes partes do mundo, que se tem uma sensação de muitas crises que a gente está vivendo, muitos desafios, né? No Brasil, a gente sabe que a crise alimentar, né, se a gente pode usar esse termo, assim, é uma questão muito central. A gente tem dados dos últimos anos que mostram o tamanho da insegurança alimentar no Brasil, da fome, né, chegando a atingir vários lares brasileiros, enfim. A gente tem esses dados e a gente sabe que com a mudança do governo, essa questão se tornou prioritária, enfim. A crise alimentar, mas essa crise alimentar também se articula, né, com várias outras crises. Então, eu queria um pouco ouvir de vocês, a partir do ponto de vista de vocês, um pouco quais são esses principais desafios ou crises dos nossos tempos que vocês têm enfrentado, que vocês diagnosticam nos seus trabalhos na universidade, no Estado, nesses espaços de participação, na academia. E aí eu queria propor a gente começar, pode começar por você, Mazé. Então vamos lá. E aí a gente vai dizendo essa conversa mesmo aqui. Perfeito, Marcos, pode sim. Bom, no Brasil, nos últimos 6 anos, mais notadamente nos últimos 4 anos, tivemos momentos bem difíceis e de muitas incertezas. Atravessamos durante todos esses anos, e no meio dessa travessia, uma pandemia, os impactos da gestão de um governo negacionista que implementou um projeto de morte, atentando contra as nossas bases, nossas vidas, enfim. Na luta por sobrevivência, mesmo vivendo às margens, nós atuamos incansavelmente em defesa da nossa existência e protagonizamos a luta em defesa dos nossos direitos, né? E foi o desejo de construir uma sociedade do bem viver que potencializamos, ou seja, potencializou o nosso engajamento no processo eleitoral de 2022 e assim contribuir na eleição de um candidato do campo democrático popular
representado pelo nosso atual presidente, para que assim vislumbrássemos a possibilidade da construção democrática do Estado de Direito no nosso país. Porém, também foi eleito um Congresso Nacional de perfil conservador, reacionário, sendo a maioria de representantes de direita e centro-direita, sem falar no extremistas de direitas, e isso, por si só, já é um grande desafio quando se trata de enfrentar as crises que se manifestam no nosso cotidiano. E aí, de imediato, eu vou fazer aqui, Marco, referência a duas grandes crises que temos vivenciados no nosso país, desde os nossos territórios. Uma delas é a crise ambiental, né? E a outra é a crise alimentar. É bastante difundida a ideia de que a crise ambiental é global, né, generalizada, e que todos os sujeitos estarem igualmente expostos aos seus efeitos nocivos, né? Mas os impactos ambientais não são democráticos porque os seus efeitos não atingem a toda a sociedade de maneira igual, né? O desmatamento, as queimadas, a destruição da biodiversidade, o uso de agrotóxicos, a exploração dos bens da natureza, a poluição das águas e do meio ambiente em geral, provocada pela mineração, pelo agronegócio, entre outros, né? Gera impactos negativos de forma desigual entre as populações historicamente excluídas, como as populações do campo, da floresta, das águas, sobretudo nós, mulheres. Isso vem comprometendo os nossos modos de vida, a nossa saúde e a nossa própria existência, né? E isso é decorrente do modelo de desenvolvimento baseado na acumulação e expansão do capital, que tem como base a exploração dos povos, da natureza e a sua mercantilização, vamos dizer assim. A crise e as injustiças ambientais proveniente desse processo, tem comprometido os bens comuns, os bens da natureza e os direitos territoriais, né? Assim como tem impulsionado mudanças climáticas cujos danos têm impactado diferenciados sobre grupos sociais mais empobrecidos e invisibilizados, ou seja, grupos étnico-raciais, de gênero, raça, classe, que suporta de forma desproporcional a degradação ambiental e os danos climáticos daí resultante de tudo isso. Então, esse processo tem sido revelador de um profundo racismo ambiental, desigualdade de gênero, né? E aí a outra crise que eu também relacionada com a crise ambiental, mas apresentando outros aspectos, é a crise alimentar. E por isso o nosso grande desafio tem sido construir soberania e segurança alimentar. A soberania alimentar demanda reflexão de que tipo de alimentos nós queremos e podemos oferecer para o nosso povo e à sociedade, né, sobre o que produzir esses alimentos e como, né, produzir, né, sobre que tipo de agricultura familiar produz comida de verdade, como essa comida chega à mesa das pessoas, sobre as condições necessárias para produzir uma alimentação saudável. E essas questões são particularmente significativas para nós, mulheres do campo, da floresta e das águas, porque o alimento, a comida de verdade, está no centro da nossa existência como agricultoras familiares, e por isso pensar a construção da soberania alimentar é trazer para a agenda política a discussão sobre segurança alimentar e nutricional, agroecologia, saúde, direitos territoriais, reforma agrária, o direito dos povos e nações de defender a sua cultura alimentar e decidir sobre as formas do cultivo, distribuição, de consumo e preparo dos alimentos. E isso num contexto de profunda desigualdade, né? Resultado da implementação dos últimos anos no nosso país de uma agenda de desmontes, né, de políticas públicas e de direitos sociais, que potencializou o avanço da fome, a chegar em torno de 33 milhões
né, de pessoas no nosso país, né? Então, assim, a soberania alimentar pressupõe a soberania hídrica, a necessidade de água suficiente, de qualidade para consumo humano, para a produção de alimentos saudáveis e agroecológico, para a criação de animais, enfim, para fazer a agricultura acontecer. O avanço do controle corporativo das grandes empresas sobre o que comemos e cultivamos, sobre o nosso alimento, desde as sementes até o que vai para o prato, ameaça a soberania alimentar e a segurança alimentar e nutricional. E isso é um outro enfrentamento, Marco, que estamos fazendo. Então, assim, esses foram os dois aspectos que eu destaco aqui como grandes desafios. Obrigado, mas eu acho que isso a gente já começa a dar o tom um pouco da conversa e apresentar um pouco ao público esse contexto do Brasil, né? Talvez agora eu sugeri que a Beta pudesse trazer um pouco o seu ponto de vista sobre esse diagnóstico das crises, enfim, se puder entrar nessa conversa, nessa roda, Beta. Tá, bom, acho que no Brasil, mas certamente, talvez em todos os países, a gente não se dá o luxo de ter poucos desafios, infelizmente, né? Eu vou somar, numa outra perspectiva, todos esses desafios que a Mazé colocou. Acho que é muito importante a gente sempre deixar rodando em conversas sobre o nosso país, quando fala de injustiças, desigualdades, iniquidades, deixar sempre muito explícito o quanto a sociedade brasileira é uma sociedade extremamente racista, extremamente excludente, uma sociedade que vira de costas, né, para o seu próprio povo, no sentido de, muitas vezes, ou na verdade, grande parte das vezes, olhar esses desafios que Mazé apontou, que certamente Tainá vai trazer, como problema dos outros e não problemas nossos. Então, me parece que nós temos um imenso desafio de mudar, ou de contribuir para a mudança do conjunto de valores e da cultura brasileira, que precisa enxergar que, sim, somos um país racista, sim, somos um país desigual, sim, somos um país em que muito poucos recebem todas as benesses, recebem o fruto de todo o trabalho desse país, e grande parte da nossa população vive em condições de absolutas injustiça. E essas injustiças, elas se expressam nesses números aviltantes de fome, de insegurança alimentar, em números aviltantes de violência contra jovens, pessoas pretas, pessoas periféricas, defensores de direitos, pessoas que lutam pela justiça para si e para os outros. Essa é uma questão central, né? Nós temos uma nuvem de fumaça, né, que encobre o que de fato nós somos, enquanto povo. Né? As pessoas sempre olham, quando você fala, por exemplo, com uma pessoa que mora em outro país, qual que é a imagem do brasileiro? O brasileiro é super feliz, o brasileiro ri o tempo todo, o brasileiro samba, o brasileiro joga futebol. Nós fazemos tudo isso também, mas no dia a dia, a grande parte da nossa população sofre as consequências da nossa sociedade como um todo, não reconhecer problemas que são majoritários, porque grande parte da população vive essas consequências como se fossem exceções ou como se fossem problemas individuais. Então, essa mudança de valores e de cultura e a gente reconhecer nossas próprias limitações, nossos próprios desafios, reconhecer a nossa própria história de injustiça, me parece algo muito central. Então, por exemplo, o que Tainá levantou na sua apresentação sobre a aprovação do marco temporal na Câmara dos Deputados é algo absolutamente aviltante, é algo revoltante, é algo que a sociedade civil brasileira deveria se levantar imediatamente contra isso. É um absurdo o que foi feito, e mais absurdo ainda é a comemoração desses deputados dentro da Câmara, manifestando uma profunda alegria pelo que fizeram. Isso é tão indigno isso, né? Eles precisam reconhecer que os povos indígenas, eles não estão
cuidando do território para si, eles não estão cuidando daquelas terras para si, eles estão cuidando dessa terra para nós, né? Eu acho que tem uma imagem maravilhosa sobre o que acontece na Amazônia, que a Amazônia não é aquela floresta intocada que foi perpetuada, né, por não ser mexida, uma natureza lá que foi simplesmente preservada. A Amazônia, assim como todos os territórios indígenas, eles são os jardins dos povos indígenas. E o que é essa ideia dos jardins? É a ideia que eles cuidam, eles cultivam aquela floresta. Aquela floresta hoje é resultado de todo o cuidado secular desses povos. Isso é para todos nós, isso é para o planeta. Como é que pode ser comemorada a aprovação de um marco temporal que é aquela coisa absurda, né? Marca o tempo de um processo de roubo de território. Eu estou muito indignada com isso que nós, enquanto país, estamos fazendo. Agora, ao lado disso, né, porque o Brasil não é só isso, porque senão nós já não existiríamos se fôssemos só isso, há uma profunda diversidade também das formas de organização, das formas de luta, da transformação de saberes, de tradições, que estão o tempo todo trabalhando na contra-hegemonia dessa prática depredatória. Então, eu acho que um dos nossos grandes desafios é fazer com que esse outro Brasil, que trabalha na contramão dessa atividade predatória, seja, primeiro, muito mais conhecido por nós mesmos, que a gente desmistifique, né, essa visão que criminaliza quem defende direitos, que criminaliza quem defende natureza, que criminaliza quem defende povos indígenas e comunidades tradicionais, quem defende o fim da pobreza, a erradicação da fome. Então, acho que há desafios de várias naturezas, políticos, como foram colocados pela Mazé, e outros que Tainá vai colocar, mas há algo que a gente precisa mudar o nosso imaginário. A gente tem um trabalho ligado a valores e mentes que é profundamente desafiador. Os últimos 6 anos no Brasil, a partir do golpe parlamentar, na verdade, a partir de 2013, quando isso começa a ficar mais evidente na nossa sociedade, nós abrimos uma caixa de Pandora, onde aquilo que ficou reprimido dos preconceitos, da violência social, da violência verbal, da violência física, ganharam espaço nessa sociedade e se normalizaram. Nesse nível, né, no nível ideológico e no nosso imaginário, eu encontro, assim, fora todos os nossos desafios, eu gostaria, nesse momento, de destacar essa natureza de desafio. Obrigada. Muito obrigado, Beta. Acho que a gente vai vendo como que esses desafios, né, também que a sua fala se entrelaçam, né, com as pautas que a Mazé trouxe e, enfim, bastante relevante. Mas vou tentar não comentar muito porque eu quero mais ouvir vocês, né? Então vou passar a palavra diretamente aqui para a Tainá. Sua vez, Tainá, de ajudar a gente um pouco a entender esses desafios, essas crises do seu ponto de vista, do seu território, enfim, da sua experiência. Vai lá. Gratidão aí por essas falas poderosas dessas mulheres potentes com que a gente divide a vida e as lutas, né? Elas trazem bastante coisa, mas eu vou, como amazônica, como indígena, eu vou na raiz disso tudo, que se chama colonialismo. Então, a gente está falando de um processo colonizatório que ele não acaba. Ele vai mudando de roupa, porque ele se permite mudar de roupa, ele se permite mudar de tecnologia, ele se impõe com novas narrativas, ele se impõe com outras estéticas, e a sua imposição colonialista, predatória e aniquiladora, ela é tão prioritária e racista, de todos esses modos, de que o colonizador, ele é o processo civilizatório. O colonizador, ele é a mais nova tecnologia, o colonizador, ele é o mais novo devir, o colonizador, ele é a forma mais educada de lidar, ele é a comunicação não violenta do diálogo diplomático.
O colonizador adora dizer que ele faz isso e o quanto que ele vai evoluindo. Tanto que, enquanto colonização, as coisas vão mudando de nome. Ela passa do expansionismo, ela vai para o imperialismo, do imperialismo ela vai para o liberalismo, ela chega no ultraliberalismo, ela chega no contemporâneo, e assim, cada era, cada etapa colonialista, ela vai adquirindo novos nomes, novas roupas, novas estéticas, novos falares, novos modos de comportamento, mas a aniquilação, ela se perpetua. E ela não nos permite, além de não nos permitir praticar o nosso modo de vida, ela também te criminaliza e também te desqualifica quando ela te diz: tu não és mais do mesmo jeito. Tu não pode mais dizer que tu és indígena porque tu tens um celular. Como é que tu pode dizer que tu és indígena se tu estás na universidade? Eu venho de um povo que é considerado um povo que não existe por decreto. Porque todas as vezes que isso foi convencional para o poder, isso aconteceu. Quando chega a invasão europeia aqui e distribui as terras marajoaras, alguém foi lá e disse: ah, mas só tinha um pouquinho, tinha um outro ali, deixaram os cacos, ninguém sabe o que foi que aconteceu. A gente encontrou uns restos de cerâmica. E nisso foram loteando o território marajoara. Depois veio várias batalhas, como as batalhas dos Mapuás, e aí quando tu chega na Batalha do Mapuá, de repente é dizimado de novo. Aí começam as devassas do Império. As devassas vão lá e elas aniquilam os povos, aniquilam outra vez, e dizem que não sobrou ninguém. Aí vem a cabanagem. A cabanagem vai lá e diz que ela outra vez... que quando o poder derrota os cabanos, ele diz que ele dizimou outra vez os povos marajoaras. Quando vem a lei de terras, novamente nós somos dizimados. Então, é decreto em cima de decreto. É um país que está acostumado a dizer que os seus povos, que as suas culturas não existem, porque um laudo, seja ele da coroa, seja ele ligado a um processo democrático, esse laudo ele vai lá e diz que isso não existe. E o que é muito preocupante é que enquanto era feito as lutas contra Cararaô, desde a década de 80, desde o final da ditadura até os anos 2000, a Cararaô não existiu. Quando entra um governo progressista, vai lá e é implantado Belo Monte. Isso é uma preocupação muito grande, porque o conflito de terra, ele nos mata, mas ele não é só um conflito agrário. Um conflito agrário no Brasil, e eu estou falando do Pará, que foi considerado o lugar mais perigoso para lideranças em todo o mundo, porque aqui é o lugar onde mais matam a gente. E eu não estou falando só de liderança indígena, eu estou falando de liderança social, ativista como um todo. Aqui nós somos boicotados, nós somos censurados e nós somos mortos. A gente não pode mais morrer porque a gente quer comer e plantar sem veneno. A gente não pode mais morrer porque a gente se levanta contra a privatização das nascentes. E aí fica uma pergunta para a União Europeia. E se fosse na Noruega que as crianças tomassem banho com resíduo da mineração? E se fosse em países como a Alemanha, que é uma investidora ambiental no Brasil, que as pessoas não pudessem circular porque não pudessem voltar para as suas casas porque estavam ameaçadas de morte? Não dá para os embargos da União Europeia acontecerem sobre o Brasil apenas, sobre dizer como que as suas empresas vão comprar ou deixar de comprar. Não, isso não é suficiente. Esses desafios que são desafios de políticas internacionais, sim, porque quando a gente está na reunião da WIPO,
sobre propriedade genética, sobre propriedade intelectual e proteção do patrimônio genético, quando a gente está dialogando sobre o protocolo de Nagoya, quando a gente está nas reuniões da Unesco sobre Convenção de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial, proteção das nossas expressões culturais contra a apropriação, contra a biopirataria. Também são muitas as forças internacionais, especialmente do hemisfério norte, que querem quebrar os nossos direitos nesses espaços internacionais de proteção intelectual. Nós não somos povos desprovidos de conhecimento sobre os nossos direitos. Nós não somos povos desprovidos de conhecimento sobre aquilo que nós produzimos. A proteção das culturas, ela é uma proteção da vida, ela é uma proteção do planeta, ela é uma proteção ambiental. Porque debaixo das árvores, em cima das águas, tem muita gente nessa Amazônia. E em todos os biomas. Debaixo das árvores mora muita gente. E assim como é necessário a nossa ação das mãos humanas e do cuidado humano, também é necessário que o tambaqui esteja lá, quebrando o caroço de Tucumã, que a cutia esteja correndo na mata para ela conseguir plantar uma castanheira. Porque a gente não faz sozinho. A gente também pede licença. Os nossos encantados precisam das nossas matas. As nossas estrelas precisam refletir em cima da água. A gente precisa conseguir olhar para o céu para se guiar na noite, seja no mato, seja na água. A gente precisa ouvir o barulho dos pássaros, o assovio do matim, o barulho do sumetume, e isso está sendo tirado de nós. E eu não estou falando isso de modo folclórico, não. Porque se isso fosse uma coisa folclórica, se isso fosse simplesmente colocado de modo raso, como é feito muitas vezes, como uma cultura primária, não existiria remédio para o coração no mundo. Não existiria indústria farmacêutica. Porque mais de 90% dos remédios saem do nosso conhecimento tradicional. O veneno da cobra que a gente conhece está curando na Europa. Uma raspa de osso de bicho está curando na Europa. E isso precisa ser compartilhado de forma justa. O colonialismo, ele precisa ser aniquilado com a mesma força que ele se impõe. Essa transformação social e essa contracolonização, ela é urgente. Porque aniquilar as nossas culturas, isso é feito por decreto, isso é feito nas câmaras legislativas, isso é feito em todos os parlamentos do mundo, e o Parlamento Europeu não está livre disso. Quando ele impõe uma sanção, ele também libera um investimento em mineração, ele também libera investimento no agronegócio. E aí ele vai lá e diz, mas não pode matar, não pode devastar. E vai comprando carbono para poder poluir. E vai comprando ações, e vai comprando indicadores, e vai comprando uma série de coisas, aonde esses investimentos, como os bilhões que estão chegando para o Fundo Amazônia, chegam sem regra de distribuição e acesso. Porque eles se concentram numa outra camada de colonialismo, onde esse colonialismo que chega, ele não é feito para que ele apareça enquanto colonialista. Ele é um colonialismo benevolente, que diz que estão sendo investidos bilhões para a Amazônia, mas esses bilhões é pouco que chega em cada comunidade. Eles passam num filtro colonialista interno, onde essas empresas têm seus braços sustentáveis na região sudeste do país, onde os brancos sudestinos recebem somas interessantes de dinheiro para investirem, para fazerem trabalho junto da Amazônia. Mas, enquanto isso, a Amazônia é vista como voluntária. Nós somos objeto de pesquisa. Enquanto não formos protagonistas, não tivermos as nossas vozes,
ecoando por nós, e não com camadas e camadas e camadas sobre aquilo que a gente diz. Os direitos vão continuar sendo esfacelados, as injustiças vão continuar abissais, as culturas seguirão aniquiladas e os conflitos agrários e ambientais, eles não vão cessar. E a gente usa das artes, das telas, das artes visuais, das performances, e das nossas cozinhas e das nossas culturas alimentares para chamar atenção para tudo isso, porque isso também não é dissociado de nós. Então, enquanto se tem esforços gigantescos de uma parte da sociedade civil que está aqui chamando atenção para o mundo e fazendo campanhas em cima de campanhas, porque são as nossas mobilizações sociais, civis, que têm levantado tudo isso, que têm impulsionado isso para frente. Eu vou dar um exemplo para vocês. A gente está abrindo nova campanha, aonde... Oi. A gente vai ter essa rodada das alternativas. De repente, se você puder salvar essa parte, eu já volto para você. Pode ser? Que a gente vai entrar numa segunda... Pode ser, sim. Desculpa, tia. Pode ser, sim. Só trazendo um dado, então, para passar. A gente está falando de dados que são desesperadores, aonde de 2019 para cá, nós tivemos quase 500 lideranças, entre lideranças indígenas, camponesas e de movimentos sociais assassinados. E quem é que está mandando matar? Se não é o colonialismo e essa imposição econômica e das corporações. Porque não dá ainda para ser difundido falácias de que somos nós que nos matamos nos nossos próprios territórios. O combate à contra-informação, o combate às informações falsas e o combate ao greenwashing e ao blurrywashing, que é a lavagem do sangue desses investimentos, isso precisa ser combatido com urgência. Não existe justiça socioambiental, não existe justiça climática, e quanto houver racismo e colonialismo. Obrigada. Obrigado, Tainá. Desculpa te interromper, mas só para a gente poder... A gente vai ter essa outra rodada de alternativas, eu volto já para você. E vou passar rapidinho a palavra, então, direto para a Renata, para fazer um pouco uma fala também, ainda nesse tema do diagnóstico, das crises. Já trouxeram bastante coisa. Porque, assim, eu vejo o meu papel, né, a minha posicionalidade diferente, né? Eu não estou diretamente nessa luta, representando vários movimentos, várias... trajetórias de luta, como Mazé, Beta e Tainá, mas eu falo da universidade, e eu entendo a ciência e o fazer da ciência como fazer situado também na sociedade, nos seus tempos, né, nos seus momentos nos desafios. A ciência pode se abrir para aprender com a sociedade e ver o papel da ciência em transformar a realidade, ou a ciência pode também reproduzir modelos hegemônicos que, de fato, contribuem para a construção das crises atuais que a gente vê. Então, assim, do ponto de vista da academia, eu vejo que a ciência se reproduz muito ainda uma lógica universalizante, que não situa seu conhecimento, não se vê como situada, né? Por exemplo, eu trabalho da Alemanha, e daqui vieram as grandes teorias sociais, que são baseadas em experiências muito concretas, mas que são tidas como representantes do universal. E tudo que é diverso, que é outro, né, é colocado nessa caixinha do outro. E quando eu, trabalhando com os movimentos sociais no Brasil, sobre a crise alimentar, sobre a crise ecológica, argumentando, pesquisando, né, a necessidade de trabalhar a crise ecológica, a crise alimentar como uma crise civilizacional, uma crise de um racismo estrutural, uma crise também do trabalho de cuidados, de gênero, uma crise múltipla. Eu enfrento essa dificuldade de ser reduzida sempre a uma academia específica. Então, esse tipo de pesquisa é a pesquisa do outro, é a pesquisa decolonial do sul global, e não é uma pesquisa teórica. Então, por exemplo, quando eu quero dar uma aula de teoria decolonial,
que trabalha o racismo estrutural, inclusive no conhecimento, na hora de organizar o conteúdo das disciplinas, o departamento coloca a minha disciplina não como de teoria social, mas como sociologia específica, que é dos latinos, né? Do Sul. Esse outro aí. Ele não há uma abertura para se deixar, né, transformar, não se contamina, né? Tem um esforço de purificação do conhecimento, o conhecimento universal e o conhecimento do outro. Então, eu vejo esse desafio. Ou eu dou aula de sociologia de gênero, eu dou aula de sociologia ambiental, eu dou aula de sociologia decolonial, mas são sempre aquelas caixinhas do outro, né? É aquela professora que vem do Brasil, que faz essas coisas muito específicas da alimentação, do gênero, do ambiente, mas há uma dificuldade da academia em entender a importância de colocar isso no centro da disciplina, né? É aprender a se descentrar, né, como universal e aprender a construir um conhecimento mais situado e menos rotulado em etiquetas do outro, né? Um conhecimento que não reproduza o racismo estrutural, ou não reconhecer o racismo nas próprias categorias do conhecimento, das ciências sociais, e consiga incorporar esse tema como um tema transversal, tanto o tema ambiental, o tema do racismo, o tema do gênero, como temas da sociologia, no meu caso, né, mas das ciências sociais centrais das disciplinas, né? A crise, eu vejo só uma contribuição das ciências sociais para enfrentar as múltiplas crises de uma forma que essas ciências sociais também se transformem, né? Obrigado, Renata. Eu acho que a gente está aqui nesse espaço dessa Bienale, né, que tenta trazer diferentes atores com diferentes posicionalidades para falar sobre essa questão, né, e tendo a alimentação, né, o food como um eixo, né, que articula, que permite a gente, a partir dos nossos diferentes pontos de vista, enfim, falar sobre isso. Eu acho que é legal que a gente aqui teve um panorama um pouco trazendo desde da questão da crise ambiental, alimentar, do colonialismo como estruturador, né, dessas relações de desigualdades globais, e aí eu deixei esse ponto por último que a Beta trouxe, porque ele é um ótimo gancho. A Beta disse um pouco sobre fazer com que esse Brasil que trabalhe na contramão, né, essa contra-hegemonia apareça e ganhe força, né? E aí eu acho que esse é o tema da nossa outra rodada, e por causa do tempo eu vou sugerir que a gente tenha mais essa única rodada agora, né? Não vai dar tempo, então eu queria fazer um convite aqui a todas vocês para a gente contar uma outra história. A história, esse poder de contar histórias, né? Vamos contar uma outra história sobre o nosso país, uma história de resistência, de alternativas a essas crises que a gente está passando. A nossa história não é só a história né, como sim uma sociedade racista, mas é uma sociedade também de luta antirracista. É uma sociedade da fome, mas é uma sociedade também de quem está produzindo alimentos saudáveis, né? E aí já que eu tinha desculpa, Tainá, te interrompido daquela hora, de passar a palavra agora, eu vou pedir para cada um, a gente não vai ter tanto tempo, mas assim, que outra história a gente quer contar? Que outras alternativas estão sendo construídas no nosso país? A gente sempre quer contar a história da abundância, né? A gente sempre quer contar a história da felicidade, aquilo que nos deixa bem. Ainda mais quando a gente fala da Amazônia, E até um desafio para nós conseguir explicar isso, muitas vezes em termos técnicos para as esferas de governo, quando chegam algumas considerações sobre a nossa alimentação aqui, mas vocês não têm horta. Mas é porque muitas vezes a nossa horta tem 50 metros de altura. Então, nem sempre, de onde a gente tira a nossa comida, é do chão, da rúcula, do alface, do almeirão. A gente tira do mato, tira da floresta. A nossa horta não é cuidada só por nós, ela é cuidada pelos encantados. Então, isso também é uma coisa que a gente precisa desconstruir imediatamente, como eu vinha falando da questão da contra-informação, que é isso de que as culturas tradicionais, de que a agroecologia, que esses processos dos sistemas alimentares tradicionais e de que outros modos de produção não têm capacidade de produzir alimentos em escala. E a gente sabe que isso é mais uma narrativa para que a gente seja desqualificado em todo esse processo, né? Então, a gente precisa dar visibilidade para isso, quando, por exemplo, eu que sou uma cozinheira de um ponto de cultura alimentar, que é um espaço que a gente inventou, que a gente criou. Então, um ponto de cultura alimentar que cozinha 4.000 pratos em um único evento,
sem fazer uso de nada da indústria de alimentos. Estou falando de um ponto de cultura alimentar que nem regulamentado é, porque não nos deixam regulamentar devido aos processos legais, mas que quando a gente está falando de sociobiodiversidade, é a nossa produção agroecológica e dos alimentos e das culturas tradicionais que são diversas. A gente não está destruindo um ecossistema para plantar uma única coisa. Então, a gente tem milhões de toneladas de vários alimentos, inclusive animais e outras formas de proteína. Essa difusão da informação de que fazendas do futuro de carnes de laboratório e que fazendas do futuro de baratas e outros insetos são solução para a alimentação do planeta, isso é mais uma forma de virar de costa para um problema que é a destruição das nossas culturas alimentares locais, onde as nossas fontes de proteína sempre foram os nossos insetos, sempre foram os nossos vermes, os nossos moluscos, os nossos pequenininhos, os bichinhos, os caramujos, os bichinhos de Tucumã, as tracuá, as sauí, as tauá, os fuá. Então, não existe futuro com fazenda de barata se não tiver ecossistema em pé e sem veneno, aonde o sul possa comer fuá e o Marajó possa comer bichinho de Tucumã. A gente está falando de alternativas de futuro que não são coisas inexistentes, mas que são processos existentes e que precisam de luzes em cima deles e de proteção. E de proteção para que a gente não morra sobre o que a gente está fazendo. E, além de tudo, só fazendo um diálogo rápido com o que a Renata trouxe sobre o conhecimento. Renata, enquanto autora e liderança de uma rede que trabalhou de forma orgânica o conceito de cultura alimentar, isso ainda é difícil hoje no Brasil, porque o que se trabalha enquanto cultura alimentar ou são textos dos italianos, como do Massimo Montanari, ou os textos daquele da história da alimentação, aonde a comida ela começa no mundo com a Europa e a América só come a partir das grandes navegações. A América pode até ser, porque a Biayala, Pindorama, Ana Lu e o Ricaco, a gente está aqui, ó, desde que a gente está nesse planeta, a gente vem comendo, inclusive levando para a Europa comer das nossas maravilhas ancestrais. Eu acho que são coisas que a gente precisa fazer uma verdadeira revolução, seja de conhecimento, seja social, ecológica, ambiental e climática. É isso. O Kekaito Reté. Obrigada. Obrigado, Tainá. Queria passar agora a palavra para a Mazé, trazer a contribuição lá das mulheres da marcha, das mulheres trabalhadoras rurais, enfim, a sua visão sobre isso, Mazé, por favor. Obrigada, Marcos. Bom, para nós, ativistas de movimentos sociais, as nossas formas de enfrentamento é a luta, é ocupar as ruas, é pautar o governo, é ocuparmos os espaços de participação social, é pressionar e nos organizar de forma coletiva para denunciar, mas também para anunciar a sociedade do bem viver. Então, a Marcha das Margaridas tem se colocado nesse lugar, mobilizando, articulando cada vez mais as organizações, movimentos e ativistas que representam a diversidade étnica, racial, de gênero, geração, de populações negras, indígenas, periféricas, camponesas, articuladas em defesa dos direitos humanos a uma alimentação saudável, em defesa dos nossos territórios, da biodiversidade, do bem viver. Diante do aumento da pobreza, da fome, da violência e do poder das corporações do agronegócio, que tem se revelado contra, com ataque frontal, ambiental, à reforma agrária e aos direitos territoriais dos povos originários e as comunidades tradicionais, é através da marcha e no intenso diálogo com as mulheres desde os territórios onde elas vivem, apresentamos um conjunto de propostas organizada em 3 eixos políticos e temos atuado no sentido de fortalecer o Sistema Nacional de Soberania e Segurança Alimentar no nosso país, desmontado pelo governo anterior, Estamos ainda fortalecendo o processo de diálogo para alertar a sociedade sobre a captura corporativa dos sistemas alimentares, Ao mesmo tempo que buscamos nos inserir a mobilização dos povos da América Latina para a transformação
dos sistemas alimentares corporativos, né? Temos buscado uma forma de fazer política que possa, de fato, contribuir o poder popular, se traduzir em práticas comprometidas com as necessidades dos povos e do planeta, né? E neles nos somamos as vozes que denunciam o caráter predatório e antidemocrático dos sistemas alimentares hegemônicos, anunciando sistemas alimentares agroecológicos e inclusivos, né? E pensar sobre isso é pensar em todo o projeto de sociedade que isso implica, pensar desde a produção de alimento saudável, que precisa ter um solo não contaminado, de respeito aos ciclos da natureza, de proteção dos biomas, da reprodução de sementes, de sistema produtivo inclusivo e saudável, de se ter renda, trabalho, garantia, né? Um Estado que reconheça a produção como um alimento saudável, né? De se ter políticas públicas que garantam a segurança alimentar e nutricional, enfim. E daí que a gente vai, Marcos, ampliando o nosso entendimento sobre a comida e o comer, e o alimentos, né? E é algo que a gente reflete muito na Marcha das Margaridas. E, ao mesmo tempo, isso reflete muito no nosso agir. Por isso, a Marcha traz como um dos seus eixos políticos por uma vida saudável com agroecologia, soberania e segurança alimentar. Pensar em uma vida saudável é valorizar o que comemos, mas também envolver outras dimensões, como a garantia de um conjunto de direitos para se ter vida digna e viver com autonomia, sem discriminação e sem violência. Acreditemos que a agroecologia é primordial para envolver toda a sociedade, né, de uma forma de se relacionar com a comida orientada pelos princípios da soberania e segurança alimentar e nutricional. E como resposta à busca como condição de vida, saúde, justiça social, socioambiental, enfim. Ao longo do processo da organização dos movimentos, a gente tem muito protagonizado para as mulheres, houve um desenvolvimento de uma visão mais ampla, né, do conceito de modelo de agricultura, incorporando, além do produtivo, valores, a economia solidária, do consumo consciente, do feminismo, da luta antirracista, da defesa ambiental, reforma agrária, dos territórios, da agricultura familiar camponesa, dos povos e comunidades tradicionais, indígenas, e quilombolas, e também a importância ainda da agricultura urbana e das experiências que as mulheres têm construído para que as cidades também sejam vistas como um lugar de produção de alimentos agroecológicos. Essa luta nos move e é através dela que fazemos os nossos enfrentamentos. Então, é com isso que eu concluo dizendo que realmente são muitas coisas, a gente gostaria de falar muito mais, mas esses elementos que eu trago para esse momento também agora, Marcos. Obrigada. Obrigado, mas eu acho que essa sessão aqui, esse nosso painel, essa nossa reunião com esse vídeo que vai ficar gravado é só, na verdade, uma semente para a gente começar a falar, espalhar um pouco essas experiências do Brasil, né, e convidar, né, todo mundo que estiver assistindo, ouvindo, a conhecer mais a marcha. Aqui em agosto tem uma mobilização na rua, né, mas em Brasília. Eu vou passar, então, a palavra para a Beta, vou deixar a Renata por último de novo, só porque a gente é colega de trabalho, então a gente tende a deixar o pessoal de casa para depois, né? Beta, por favor. Eu vou ser bem rapidinha, porque a gente já estourou nosso horário, né? Eu quero voltar àquele aspecto que eu falei do quanto, e nessa agenda e em qualquer outra, a gente tem várias camadas de realidade, né? E então, assim, pensando de 2016 para cá no Brasil e tudo que veio, né, não só da crise política, de retrocessos em termos de valores, de políticas públicas e etc, 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 o aumento da pobreza, isso gerou um lado da história, né, que é
uma força, né, de diferentes grupos sociais no Brasil, que antes, por exemplo, na nossa agenda de segurança alimentar e nutricional, ou de combate à fome, ou de soberania, enfim, das pessoas poderem exercer plenamente o seu direito à alimentação, isso gerou uma multiplicidade de movimentos, de organizações, de coletivos, que tem uma potência enorme se a gente caminhar para algumas estratégias, né, de em momentos chaves a gente conseguir ter um processo de articulação que nos reúna para dar avanços de transformação verdadeira. Se nós olharmos as grandes cidades brasileiras, as regiões periféricas, os jovens, mulheres, o povo preto, enfim, nós temos uma diversidade de organizações e de movimentos extremamente rico. Isso veio muito em resposta a tudo que estava acontecendo, logicamente, em termos, por exemplo, do aumento da pobreza. Mas a diversidade de formas de organização, de formas de reunião, de desenvolvimento de diferentes tipos de prática e transformação de saberes, faz com que a gente tenha hoje uma multiplicidade extremamente bem-vinda, extremamente bem-vinda. Nós temos o desafio da articulação entre isso, não que a gente precise ser igual, fazer igual, falar igual e compreender igual, mas certamente a gente precisa conquistar um núcleo comum que faça com que a gente tenha incidências efetivas. Então, a parte todos os desafios e complexidades que foram levantados, eu acho que tem movimentos hoje, por exemplo, relacionados às populações urbanas periféricas, que há alguns anos não existiam, e são movimentos extremamente ligados com a pauta da alimentação, do direito humano à alimentação adequada, mesmo que não deem esse nome para suas lutas, né? Então, essa articulação entre campo-cidade, camponeses e urbanos, florestas, águas, cidades e campo é absolutamente uma potencialidade que nós temos e a gente tem muitas oportunidades de ir articulando isso, né? O processo, por exemplo, que nem deu tempo de falar, do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, da nossa conferência no final do ano, agora a Marcha das Margaridas em agosto. A última Marcha das Margaridas foi um exemplo fantástico da união das mulheres do campo com as mulheres indígenas, com as mulheres quilombolas, com as mulheres negras. Eu imagino que esse ano a gente vai ser um processo muito mais poderoso em relação a isso. Então, a chave está na nossa articulação, porque a gente tem inúmeras experiências extremamente bem-vindas. Assim. Muito obrigada pelo convite e certamente essa conversa precisa continuar. Tchau. Obrigado, Berta. Renata, eu vou passar diretamente aqui a palavra para você também fazer a sua fala sobre esse ponto antes da gente encerrar. Eu vou pegar carona na fala da Berta, porque eu acho que também, pensando em alternativas, pensando no tema dessa conferência, né, que é culturas alimentares e futuros alimentares, eu vejo o Brasil, a gente falou de tudo que o Brasil é desafiador, né, assim, né, dos desafios do racismo estrutural, da destruição ambiental, mas, ao mesmo tempo, eu também vejo isso no Brasil, as disputas por futuros alternativos, elas já estão em resistências desde pelo menos 500 anos, né? Assim, desde pelo menos no início do colonialismo. E eu vejo uma riqueza de pautas que não se vê em vários outros lugares. Por exemplo, a disputa por formas de desenvolvimento agrário, desenvolvimento rural, não capitalistas, alternativas ao capitalismo, já está colocada há muito tempo e, como a Marcha das Margaridas exemplifica muito bem, sempre já há um tempo já uma articulação com questões de gênero, com o protagonismo das mulheres, que não se vê em nenhuma outra parte do mundo uma mobilização de mulheres como da Marcha das Margaridas, né? Que pauta a questão da soberania alimentar, pauta a questão ecológica, já de um posicionamento articulado classe e gênero. A resistência dos povos indígenas, no Brasil, sempre viu o meio ambiente, né, como um meio ambiente populado, não é uma floresta ali isolada. Assim. Então, a pauta socioambiental no Brasil
que já veio para a discussão internacional como uma disputa por uma perspectiva de relação humano-natureza, e não uma natureza isolada do humano. E para falar também da Beta aqui, que ela não falou tanto, né, do CONSEA, mas eu acho que o Brasil é um dos pioneiros nas estruturas de democracia participativa, de organização da sociedade civil, para construir com o Estado políticas públicas robustas, né, de promoção do direito à alimentação adequada. Então, assim, eu acho que o Brasil também ele tem muito a trazer, todo o acúmulo de lutas, de experiências no Brasil tem muito a trazer, porque vê a questão da alimentação não só como uma questão do consumo político, que muitas vezes é a forma que predomina no norte global, mas uma questão de ver um Estado forte, um Estado influenciado pela sociedade civil organizada, um Estado democrático, participativo, e uma sociedade civil organizada, os movimentos, né, organizados que estão em posição de pautar, construir, assumir responsabilidade dessa transformação. Então, é uma questão de correlação de forças, mas assim, os atores, os sujeitos políticos da luta brasileira estão articulados, né, podemos transformar, podemos pensar em como fortalecer articulações, né, como a Beta disse, que é um dos temas que a gente se interessa muito na pesquisa, a formação de coalizões. E a gente vê a Marcha das Margaridas aí como um grande exemplo a ser seguido. Essa é uma das grandes fortalezas da Marcha das Margaridas. E acho que, assim, do ponto de vista da pesquisa, é fascinante ver como que a comida também pode ser um veículo de alianças, né, de construção de pontes entre essas várias formas de organizar, de lutar, e essas várias posicionalidades, como também Beta falou, assim, respeitando a diversidade, não querendo anular o outro, né, mas reconhecendo as posicionalidades diferentes nessa luta. Muito obrigada. Obrigado, Renata. Eu queria só, antes da gente encerrar, eu acho que a gente tem aqui um painel com muito... O tempo é curto, a gente, enfim, é o tempo que a gente tem para poder fazer esse debate, de entender o diagnóstico, as situações, as crises que a gente vive e de pensar essas alternativas também. Mas eu queria dizer que não é por acaso, que a gente tem 4 mulheres, né, nesse painel, mulheres situadas, né, e que eu acho que essa experiência que a gente tem visto no Brasil, eu acho que a gente vê de várias formas, né, de como essa experiência tem sido liderada, né, esse diagnóstico, essa leitura e essa resistência tem sido liderada por mulheres também. Então, acho que a gente tem um ótimo exemplo de lideranças fundamentais que têm feito esse processo no Brasil. Enfim, agradecer a vocês e convidá-las a seguir nesse debate, no festival. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada pelo convite. Bom dia, boa tarde para vocês. Tchau, tchau. Até. Gratidão, Marcos, também pelo convite. Obrigada pelo convite. Obrigada, mulherada linda. Obrigada, Marco. Até a próxima. Obrigada a todas por aceitarem os convites.